Bom, vai começar? Começa agora na Mundial o programa Virar o Jogo, como agir no mundo das incertezas, com a palestrante e escritora Leila Navarro, produção e direção Vanusa Santos. E nós estamos aqui no Virar o Jogo, e se você ainda não entendeu direitinho o que é o Virar o Jogo, é o seguinte. Primeiro, você quer estar nesse jogo que você está? Segundo, quais são as regras desse jogo? Bom, gente, os negócios estão mudando muito rápido, né? Tem gente que está falando que não tem nem regra. Pois eu trouxe um convidado aqui que vai falar que não tem nem regra, que é para deixar você mais enlouquecido hoje. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu quero falar para você que você pode participar mais de perto aqui do Virar o Jogo. E como é que você participa? Você participa entrando no grupo do WhatsApp 980812000. Você pode mandar perguntas, você pode mandar ideias, sugestões. Gente, vai acontecer coisas incríveis, me aguarde. Inclusive, nós vamos estar dando conteúdo por ali, vai acontecer coisas fantásticas. E você que está acompanhando a gente aqui, já sabe do livro Virar o Jogo, né? O meu último lançamento. E o livro Virar o Jogo tem uma participação especial sua. Você pode estar junto com a gente no Virar o Jogo, ganhando um presente especial, ganhando um tabuleiro, que é um jogo que você aprende como virar o jogo pelo tabuleiro, como se fosse um jogo de dama, de xadrez. Mas é um jogo nova era, né? Um jogo Virar o Jogo, que não tem regra, a regra é você que faz. Se você comprar o livro Virar o Jogo no meu site, www.leilanavarro.com.br, lá na livraria, você ganha esse jogo junto. Esse jogo que não tem regra, onde você faz a regra, que é esse mundo da inovação, esse novo mundo. E hoje eu trouxe aqui um convidado especial, que é o José Carlos Carreira. Eu vou chamar ele de Carreira, porque nós vamos falar de carreira. Eu acho esse nome tão forte, Carreira. Eu acho ótimo. Tudo bem, Carreira? Tudo bom, Leila. Muito obrigado, hein, pelo E hoje, convite. nem é moderno ficar falando qual que é o seu currículo. Nem é moderno ficar falando coisa do passado. A gente tem que falar o quê? Do presente, daqui para frente. E esse cara vai falar umas coisas geniais. Eu conheci ele, e ele me deixou enlouquecida, por isso que eu trouxe ele aqui, porque ele estava me falando de future design. Gente, a gente tem que falar de design aqui. Agora imagine future design, quer dizer, daí é desenhar todo o futuro, né? Coisa para louco, para maluco, nesse programa Virar o Jogo. Então nós vamos estar falando desse movimento todo de virar o jogo. Bom, vamos começar a falar desse negócio que você me falou antes de começar o programa, que hoje não tem nem regra. Hoje não tem nem regra. Para tentar situar, né? A gente está num momento de transição. Vivemos um mundo de transição. Se a gente for falar em carreira, em negócios, tal, a gente está saindo da velha economia para uma nova economia, né? E assim, é muito engraçado, nas minhas aulas com os meus alunos, eu costumo fazer uma pergunta. Pessoal, vamos lá, me falem qual é a maior rede de hotéis do mundo. Ibis, isso, aquilo, tal. Ou seja, as pessoas ainda estão com o pensamento no século XX. Hoje, se a gente for pensar na necessidade de eu me hospedar, o maior hotel do mundo hoje é o Airbnb. Que não tem nenhum quarto. Tem 50 funcionários, né, ou algo parecido, né, e não tem nenhuma propriedade de nada. Então, que regra ele seguiu, né? O Uber a gente vê agora, aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, a prefeitura, tudo, correndo atrás e tentar inventar regras para o Airbnb. Ele não perguntou que regras tinha, ele veio e fez as regras dele e se colocou no mercado. Então, existe uma antiga economia que está aí, a gente respeita e tem que respeitar mesmo, porque ainda está gerando muito recurso e valor para todos nós. Mas existe essa transição, um nascimento de uma nova economia, baseada no que a gente chama da quarta revolução industrial, que é a questão da internet das coisas, do cloud computing, da realidade virtual, de tudo isso, né? Mas também muito, muito fundamentada na criatividade e na inovação. A velha economia necessita de recursos físicos, né? Extrair recursos da terra para fazer um automóvel, qualquer coisa assim. A nova economia é baseada na criatividade, ou seja, não tem fim, né? Então, o design, o entretenimento, as palestras, as suas palestras são um bom exemplo de uma cultura criativa, de uma economia que usa a criatividade, a sua criatividade, e que movimenta recursos, né?
Então isso é infindável. Então você está querendo me dizer o seguinte, que aquelas coisas que são aquelas mesmices, que são coisas automáticas, que tudo vai ser feito por automação, vai ser feito por robótica, e o ser humano vai estar fazendo o que ele sempre teve que fazer, né? Criatividade. Criatividade e inovação, exatamente. Eu costumo dizer, né, muita gente fala, puxa, mas as profissões vão ser trocadas por robôs? Então, faça uma boa análise do que você faz e qual que é a sua expertise. Se o que você faz é uma atividade mecânica, se o que você faz é rotineiro, se o que você faz é coisa... poxa, eu me sinto um robô fazendo isso, cuidado, o robô vai te substituir. Você já está falando, você já está até criando, né, a sua realidade. Com certeza o robô vai te substituir. Está profetizando, né? Exatamente. Agora, se o que você está fazendo, se o teu negócio exige criatividade, exige inovação é a criatividade voltada à geração de valor. Então, não basta eu só criar algo, eu tenho que criar algo, e esse algo, ele tem que gerar valor para mim e para alguém, para um mercado, né? Então, isso é inovação, é fazer algo muito diferente e tal, e que gere valor. Então, se a pessoa está nesse caminho, legal. Se ela não está, olha, é a hora. E eu queria também trazer não é um novo conceito, um conceito que muita gente já pratica, né? Você mesmo, Leila, acabou de falar que retornou de uma viagem, você pratica isso muito bem. É um termo em inglês que chama Long Life Learning, ou seja, aprender durante toda a vida. Então, é assim, se você se acha que você está numa fase que precisa virar o jogo, vá aprender. Hoje você precisa estar ligado em tudo. Não tem mais essa, eu já fiz faculdade, já fiz pós-graduação, continue fazendo alguma coisa. Estude e muito estude. Então, eu quero falar onde que eu conheci o Carreira, né? Na realidade, eu estava assim, um pouco assim, cansada de uma mesmice que eu vivia, que era bacana, era criativa, era inovadora. Mas eu falei, não, gente, está acontecendo alguma coisa no mundo que eu não sei o que está acontecendo. Eu quero saber o que é isso. E eu ia falar de design. E eu lia e não conseguia concretizar dentro de mim o que era design. E daí foi quando apareceu o Instituto Espanhol de Design, que eu fui te procurar lá. Instituto Europeu de Design. Instituto Europeu de Design, que eu fui te procurar porque, na realidade, existia um curso lá que era uma mentoria, aonde eu podia conversar as minhas necessidades para a gente estar podendo me abrir para esse mundo novo de design e de inovação. E nós fizemos um curso lá, que eu vou continuar, eu já fiz uma parte, nós vamos fazer novamente, vamos estar continuando o processo, que era específico para mim, para as minhas necessidades hoje, que estou no mercado. Então eu não podia entrar no mercado e fazer um curso, uma faculdade de 6 anos de alguma coisa, de 4 anos de alguma coisa, que quando eu terminar o curso já foi, né? Já não tem nem sentido. Exatamente. Então a gente fez alguma coisa muito específica. Você podia contar um pouco disso, não? Sim, claro. Foi bem assim essa história mesmo. Então a Leila, essa comunicadora incrível, né? Chegou lá e falou assim, olha, eu preciso entender o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos pegar o time, assim, com camisa 10 a gente tinha que pegar também só camisa 10, né? Então a gente escolheu um time de professores muito qualificados e que tiveram essa coisa muito sob encomenda, né? Para a Leila, muito específico para ela, para preparar ela justamente para esses novos desafios, para essa virada de jogo que ela retrata muito bem nesse seu novo livro. Porque se você nasce no século, já na era digital, é uma coisa, você já nasceu lidando com um monte de coisas. Uma pessoa de 50, 60 anos, porque hoje as pessoas não morrem com 90, com 100 anos, quer dizer, a pessoa está no jogo ainda, né? E daí ela não tem as ferramentas. Por mais que ela está acompanhando, fica um gap aqui, né? Exato. E eu acho que é para essas pessoas que você pode trazer uma coisa bacana, porque vem de acordo com a necessidade específica dela. Né? E uma coisa importante, que hoje está tendo muitos estudos sobre o funcionamento do cérebro e tudo mais. Uma coisa importante é o conceito de neuroplasticidade. Isso diz o seguinte, antigamente se achava que, poxa, eu estou velho, acabou, eu não vou aprender mais nada, né? Como é que tinha uma frase que se falava? Para cachorro velho não se ensina novos truques, alguma coisa assim. Isso é uma grande mentira. Hoje está provado pela neurociência esse conceito de neuroplasticidade que diz o seguinte, basta você querer, se você começar a estudar o seu cérebro,
ele é plástico. Ele começa a produzir mais neurônios e vai trabalhar como um adolescente. A idade não é nenhum empecilho. Então, se alguém acha que eu tô velho e tal, desculpa, isso é uma muleta. Vai em frente que vai dar certo. E eu quero contar da minha experiência, porque assim, eu não preciso falar a minha idade aqui, há 5 anos atrás, de 60 anos, bem rapidinho vamos falar. Então é o seguinte, acontece que quando você começa a aprender, gente, é que nem se apaixonar. Te dá uma energia, te dá um brilho, te dá uma luz, que te dá... Você não sabe de onde que sai. Porque é a curiosidade, é voltar a criança acender dentro de você. Gente, é uma oportunidade muito grande. E eu, nessa viagem que eu fiz agora, que nós estamos falando aqui de inovação, eu estava um pouco assustada, sabe, Carreira? Eu falei assim, gente, o que vai acontecer nesse mundo, né? Vai ser só robótica? Porque eu estava vendo que no Japão, tem um hotel no Japão, que 90% dos funcionários são robôs, né? Eu falei assim, gente do céu, o que vai acontecer no mundo? E nessa minha viagem eu percebi uma coisa, eu gostaria que você, porque ele é um poderoso do futuro design, que ele pudesse explicar melhor pra gente isso. Eu vi uma coisa na França, olha que interessante, eu cheguei à conclusão. As coisas vão acontecer de acordo com a cultura e as necessidades da sociedade. Então ninguém precisa ficar desesperando que o mundo não vai acabar. Nós vamos trabalhar em função da gente, não é para destruir a gente, é para construir a gente. Olha que interessante, Paris é uma cidade como São Paulo, quer dizer, menor, mas como São Paulo, não consegue ter... E todo mundo ir para o centro da cidade de carro. Então, estimula as pessoas a não irem de carro. Então, o estacionamento é muito difícil lá. Difícil, porque como aqui em São Paulo é difícil o estacionamento. E é muito caro e tal. Então, as pessoas têm que chegar. Se elas não querem de trem, de metrô, de outra maneira, elas chegam próximas do centro. E quando elas chegam próximas, elas pegam um aplicativo. E nesse aplicativo, elas podem usar o estacionamento de algum edifício, de algum prédio familiar, que você foi trabalhar das 8 até as 6 da tarde, então a sua garagem vai ficar livre nesse período, e você pode usar esse período da garagem. Então você fala, vou ficar 4 horas no centro da cidade, eu uso 4 horas ali. Então eu chego próximo e caminho lá a pé e deixo num apartamento residencial. Eu achei isso genial. Agora acontece que lá não tem segurança nos prédios e não tem zeladoria. Não é como no Brasil. Lá não tem isso. Então, os prédios não tem ninguém, mas tem tudo eletrônico. Então, você tem um código, um número que você chega lá, a porta abre, você tem um número para sair, tal, tranquilo. Agora, no Brasil, em São Paulo, que você tem segurança, que o nosso sistema de segurança, a nossa cultura é diferente, quer dizer, uma ideia dessa aqui é genial. No Brasil, só se mudar muito o Brasil, faz muitos anos, para mudar isso no Brasil. Né? Perfeito. Você falou sim, perfeito. A cultura, ela é muito importante a gente entender o nosso modo de viver, né? Não adianta a gente trazer alguma coisa aqui que não bate com os nossos valores, com a nossa cultura. E pensar nas necessidades. Fantástico. Isso é design. É você pensar nas necessidades e nas dores dos outros e tentar resolver problemas. E é isso mesmo. Então, com inovação, a gente resolve o problema. Em Paris, tiveram essa solução. É brilhante. É um Airbnb dos estacionamentos. Aqui eu acho que ia ser complicado, né? Com o jeitinho brasileiro ia ter alguns escorregões e isso talvez não funcionasse. Então, agora, como é que a gente faz para a gente preparar as pessoas para ter esse olhar, né? Porque assim, quer dizer, como é que a pessoa teve esse olhar? Fala, bom, tem esses prédios que tem um monte de estacionamento vazio, a gente pode usar isso. Quer dizer, é esse olhar que nós temos que ter. Aproveitar o que nós temos. Às vezes nem é criar um novo, né? Porque você já tem os recursos. É você otimizar os recursos para mais gente poder usufruir disso, né? Exatamente. Só vou abrir um parênteses. No começo do século passado, há muito tempo atrás, morria-se muitas crianças, né? A mortalidade infantil era muito grande nos hospitais. Eu estou falando de 1910, por aí. E aí um designer, entre aspas, né? Ele estava observando, ele foi numa granja e ele estava observando as chocadeiras, né? Então colocava os ovinhos lá, colocava a temperatura, uma lâmpada para aquecer lá e os pintinhos nasciam. Aí ele observou isso e falou assim, poxa, e se eu fizesse isso no meu hospital? Ele tinha um hospital, né? Então ele improvisou de peças de automóveis, lâmpadas, tudo de automóveis, e improvisou o que foi a primeira incubadora. E com isso, reduziu-se a mortalidade. E aí, depois dessa ideia, hoje a gente tem incubadoras maravilhosas. Né? Então, é exatamente isso. É você observar. Como é que a gente prepara as pessoas? Aí eu vou ter que falar do Design Thinking. Ok. Né? O Design Thinking é um mindset, é uma forma de a gente enxergar soluções e problemas. Então, primeiro,
eu tenho que entender que existe um problema, um desafio ou uma oportunidade. Segundo, eu tenho que observar. E aí, ver quem é o usuário, ou quem é essa pessoa que está passando por esse processo, ou tem esse problema, e às vezes somos nós mesmos, né? Você começa a tentar entender, fazendo o que a gente chama de uma pesquisa etnográfica. Sem muito academicismo, é você observar a pessoa, observar a necessidade dela, sem julgamento. Sem falar assim, nossa, mas ela faz isso? Não, você vai e observa o que ela faz. Né? Como se você fosse um estrangeiro e estivesse vendo um filme. Observar com muito detalhe. E aí você pratica uma coisa que é essencial hoje para o ser humano ter sucesso nessa nova economia, que é a empatia. Empatia é a capacidade de você sentir o outro, se colocar no lugar do outro. Então, se você se colocando no lugar do outro, sentindo o que ele está sentindo, você vai sentir a dor dele. E aí você consegue definir qual é o problema que ele tem. Se você perguntar para ele, ele não vai saber falar. Por incrível que pareça. E então, você entendendo o problema dele, aí você tem uma colaboração. Você, junto com ele e com outras pessoas que estariam envolvidos na solução desse problema, você identifica o problema e começa a achar soluções. Partindo dessa solução, você vai fazer o último passo, que é prototipar, ou seja, testar. Vamos testar isso. Testa. Deu certo? Não. O que deu errado? Muda aqui. Então vamos lá. Testa de novo. Até que tem uma hora que você, com a mão na massa, você consegue achar a solução e resolve esse problema. Então, Carreira, eu acho que essa é a grande palavra que é o diferencial da nova economia. Testar. Na minha educação não existia testar. Eu queria resultado, eu quero resultado. Não, nós vamos testar. Eu contrato um marketing digital, ele sempre quer testar. Eu falei, não, mas qual que é o meu resultado? Nós estamos testando. Eu estava agora na França, eles estavam testando uma padaria de autoatendimento. A padaria para o francês é muito importante. Todo mundo vai na padaria, compra o seu pão, traz a sua baguete embaixo do braço, eles comem pão todo dia, eles compram pão todo dia, é da cultura deles. Mas a padaria é quase um efeito social. Você tem que ir lá, você tem que ver a padaria, você vê o pão, conversa com as pessoas. Não é que nem padaria, a nossa padaria brasileira, a padaria de francês, que é diferente. E daí eles estão fazendo uma padaria de autoatendimento. Eles acham que o francês mesmo não vai usar aquilo, mas eles estão testando para ver o que vai poder. Eu achei isso genial. Porque assim, você constrói alguma coisa que você vai testar para ver se as pessoas, se a cultura, se a sociedade vai poder usar. Porque um menino de 10 anos de idade, talvez para ele, quando ele tinha 18 anos, ele não é tão importante como é o cara de 50 anos de idade hoje, que é um francês, o cara de 40 anos de idade, que teve um outro movimento. O mundo foi mudando, então vai se testando. Então eu digo que hoje nós também temos cabeça de Waze. Que é? Você sabe onde você está, sabe onde que você quer chegar. Não deu certo? Refaz a rota. Exatamente. Então hoje a gente não erra, né? A gente está refazendo a rota, que é esse testar, não é? Esse testar, é daí que eu acho que casa aquela ideia de que você tem que fazer suas próprias regras. Então você vai testando, vai vendo, para tentar entender qual que é o teu jogo. Né? Então, aprendendo sempre, empatia, colaboração e testar. Testar muito, sem medo. A uma hora vai dar tudo certo. Então, você pode testar em pequena escala, você pode testar, se é um negócio, você pode testar com os amigos primeiro, mas sempre nessa, o que a gente chama da cultura do beta. Né? O que é a cultura do beta? Isso é um termo do pessoal de programação de softwares, né? Que eles fazem um software, né? E aí eles lançam no mercado uma versão beta, ou seja, use, abuse e fala para mim todos os erros que você encontrou, que aí eu vou corrigindo os erros. Então vem um software novo da Microsoft, por exemplo, você começa a utilizar o Word, Excel, qualquer coisa, e puxa, eu não estou conseguindo abrir aqui, não deu, aí reporta o erro. Eles lá olham e vão corrigindo aos poucos, mas eles nunca é uma coisa acabada, é uma versão beta, entendeu? É uma versão em estudo. Isso para mim ainda tem um pouco de resistência, por causa da maneira que eu fui criada, né? Que pra gente colocar uma coisa no mercado, tinha que estar muito certo, tinha que estar muito quadradinha, muito já para a pessoa, e hoje você tem esse outro jeito, né? Que eu não sei como é que a gente chama isso, né? Você falou que é versão beta? Agora eu vou começar a usar. Versão beta, né? Que te permite mais arriscar, né? Mas será que, como eu vim da área paramédica, sei lá, talvez tenha algumas áreas que você tem que saber ou testar. Pode ter algum risco? Ah, sim. Então você testa antes de fazer o definitivo, né? Hoje a área médica, por exemplo,
tem um desenvolvimento incrível na questão da realidade virtual e tudo mais, né? Isso está sendo muito bem testado até começar a entrar em prática mesmo. Mas sempre vai ter risco. Eu acho que hoje nunca a gente pode falar isso aqui está acabado. Não, sempre vai ter uma nova versão, sempre vai ter um ponto isso, um ponto aquilo, e assim vai, né? O que eu acho que deixa a gente numa situação muito mais jovem. Nós temos 5 minutos na Tem chegado algumas informações aqui de pessoas que têm medo de mudança. E dentro dessa nova tecnologia, tudo que está acontecendo, como elas podem encarar esses medos nos negócios, para lançar um novo produto, para entrar numa nova carreira, como de atitude no dia a dia elas podem encarar? É a pergunta que tem nos dados de Leila Navarro. Olha, eu respeito muito esse medo porque eu mesmo tenho. Não é uma coisa fácil, por mais que a gente tenha uma cabeça voltada para a mudança, para o futuro, a gente sempre se assusta um pouco. Mas é assim, coragem, aprender e entender uma coisa. A mudança existe, sempre existiu na humanidade. A gente está em constante mudança. A única coisa certeira desse mundo, a única certeza que a gente tem é que amanhã vai ser diferente. Que o mundo muda, e muda muito. Então a gente tem que estar preparado para isso. Por isso que eu acho que essa questão de você estar constantemente estudando é o que vai te dar uma segurança. Eu vejo hoje escolas de programação para idosos, né? Então eu conheço um senhor, ele tem 72 anos e ele aprendeu linguagem de programação e ele está fazendo softwares, aplicativos, né? Então é assim, tem que ter um pouquinho de coragem e ir em frente que estudando dá certo. Para a gente terminar o programa, tem a última pergunta para você. Qual foi a grande virada de jogo na sua vida? A grande virada de jogo da minha vida foi uma vez que eu estava na banca de jornal, fui comprar a revista Exame e estava dizendo assim, a morte começa aos 40, na capa. Isso já tem algum tempo, né? E aí eu comecei a pensar qual seria uma profissão que eu, com cabelos brancos, com mais idade, teria sucesso. Então foi quando eu mudei toda a minha vida, saí do mundo corporativo e fiz um mestrado, um doutorado para ser professor e entrar na área acadêmica, né? E hoje lá eu estou no Instituto Europeu de Design, que tem vários cursos, uma pós-graduação incrível, tem curso de Design Thinking, inclusive. E assim, não quero falar muito de mim, mas enfim, foi uma coisa que realmente foi uma atitude de coragem, foi bacana, eu virei o jogo e consegui. Está aqui, maravilhoso. Carreira, eu quero agradecer a sua participação. Gente, o programa foi genial, mas acabou. E se você quiser continuar ligado com a gente, o que você tem que fazer? Entra no nosso grupo WhatsApp, 988802000 e esteja com a gente, recebendo informações diretas, fazendo parte dessa comunidade poderosa de virar o jogo. Cabeça Design Thinking, poderoso, inovação, não tem para ninguém. Até a próxima, valeu, obrigado, Carreira. Obrigado, Leila, a todos, um abraço. Genial, muito bom. É muito instigante, né? Nossa. Você conhece a Digital House, a escola fundada agora? Você não sabe o que é Digital House? Não. Nossa, a HSM era argentina, veio para o Brasil. Esse grupo que criou a HSM criou a Digital House. A Digital House